Estamos aqui na nossa série Metanoia, uma mente transformada por Cristo. O nosso texto hoje vai ser Romanos 12, dos versículos 3 a 8, em continuação ao que o Vinícius trouxe na semana passada. Ele trouxe os versículos 1 e 2, e eu brincava com ele que os versículos 1 e 2, quanto mais você cava, mais conteúdo, né? Então, dava para ficar... Sabe que tem um pastor John Piper, que ele ficou 6 semanas numa série de Romanos, pregando só sobre os versículos 1 e 2. A gente não vai fazer isso, né? O Vinícius pregou, e ele trouxe muito bem, vou até comentar algumas coisas. Nós vamos dar continuidade. Paulo está trazendo algumas coisas para a nossa vida, e o título que eu estou dando para essa nossa mensagem está ali: Prontos para o Serviço do Mestre. Amém? O nome que me veio à mente era uma coisa, sabe aquelas coisas que você compra que é pronto para uso, sabe como é que é? Então, esse é o conceito, pronto para uso, mas para nós aqui é ruim, né? Em português, pelo menos na nossa realidade, você fala que você é pronto para uso, parece que é usado, uma coisa desagradável, né? Mas ser usado pelo mestre não é tão ruim, né? Então, a nossa missão é estar pronto para aquilo que ele queira nos usar, o serviço, né? Então, por isso, para ser politicamente correto aqui, né? Então, eu coloquei prontos para o serviço do mestre, né? Para aquilo que o mestre nos mandar, nos convidar. Para a gente poder ter uma noção de onde a gente está, se vocês olharem aí, quem tem boa memória fala: esse quadro está diferente. Mas a gente está mostrando todo domingo, quase. Mas eu puxei essa régua aqui para baixo, está vendo? A salvação oferecida por Deus, esse ponto aqui, implicações para Israel e para nós, estava na resposta do homem, mas esse daqui é o mais correto, né? Então, Paulo foi ao longo dos 11 primeiros versículos, trazendo o que a gente pode chamar, o que se chama de doutrina. Doutrina, né? Ou seja, tudo que compõe o Evangelho, todos os detalhes, começando lá pela condição do homem, né? O problema do homem, lá nos versículos de 1 a 3, pois como pecador, a condição do homem como pecador, destituído da glória de Deus, e por isso afastado de Deus e sem condição de se reconciliar com Ele por seu próprio esforço, por seus próprios atos. Depois ele detalha todo o plano de salvação de Deus, aquele que Deus desenhou, para que todo homem que nele crê possa ser aceito e ser salvo, e assim Deus demonstra também a sua graça e a sua misericórdia para com todos os homens. Paulo termina essa exposição, começando lá do capítulo 1 até o final do 11, com o que se chama, essa exposição doutrinária que ele fez, com uma bela... um nome que a gente não está muito acostumado, aquelas igrejas mais tradicionais, têm no seu próprio hinário a doxologia, né? Que são hinos específicos, e ele termina isso lá, se você vê lá na tua Bíblia, capítulo 11, versículo 33 a 36, aquilo é uma linda doxologia, né? Fala: olha, Senhor, quem pode ser comparado ao Senhor, né? É isso que Paulo está falando ali. Quando começa o capítulo 12, começa essa segunda parte aqui, né? A resposta do homem. Então, Paulo aqui, ele vira a página, né? Então, ele começa requerendo uma resposta da nossa parte, frente a tudo o que Deus fez. E se você lembrar, ele fala: rogo pelas misericórdias de Deus. Tudo aquilo que ele vem falando lá do capítulo 1 até o capítulo 11, são as misericórdias que Deus apresenta para nós. E agora ele fala: então... né? Posto isso, e ele começa então a fazer isso com muito cuidado, com cuidado pastoral. Ele muda o tom da sua exposição, começando com o rógulis. O Vinícius explicou isso de uma forma muito legal. Eu até fui escutar ele de novo depois, durante a semana aí, né? Está lá no YouTube, a pregação dele, para poder ver o que ele tinha falado. Foi muito legal. Então, Paulo ali, ele suplica sem impor, mas ele clama, ele recomenda, ele convida com compaixão, como um pastor que quer o melhor para o seu rebanho.
Então ele demonstra ali claramente a seriedade e a humildade do pedido que ele está fazendo, o apelo. E o que era esse apelo? Isso está nos versículos 1 e 2, só para você saber, se você não esteve aqui domingo passado, se você não tem isso em mente. Ali ele vai falar que nos ofereçamos como sacrifício vivo, santo e agradável. É um texto que a gente conhece bem, né? Daria até para falar de cor, quase. Então, ele nos apela para que a gente se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isso seja de forma racional, ou seja, não é para a gente se entregar meio que lobotomizado, né? É uma coisa que a gente faz conscientes, de coração, de corpo e alma, a gente faz isso. A segunda coisa que ele apela é que não nos amoldemos ao padrão do mundo atual. As Bíblias antigas falam, não se amoldem ao presente século. Então, sabe todas aquelas coisas que você escuta lá na rede Pim Pim Pim? Ou essas coisas que você vê, nossa, que legal, isso é tão moderno, né? Os casais agora são assim, a vida é assado, nossa, que legal. E aí você pega a palavra, cara, é muito diferente, não é? Então Paulo, pastoralmente, está falando, gente, desliga o Pim 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 e liga a minha palavra. E aí você vai... Então, esse é o convite que o Paulo faz, pastoralmente. E eu queria também fazer para vocês. Cuidado com o Pim Pim Pim. Né? Veja o que o Pim 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 diz e o que Deus diz na sua palavra. E aí, não se amolde ao Pim Pim Pim, mas sim à palavra de Deus. Amém? Esse é o segundo apelo. E o terceiro apelo é que nos deixemos transformar pela renovação na nossa mente, numa verdadeira metamorfose, né? Vinícius usou o exemplo da borboleta, né? Que começa como uma lagarta. Então a gente pode dizer assim, éramos todos lagarta. Quando o Senhor nos alcançou, nós descobrimos, convidamos a Cristo para entrar na nossa vida, a gente passou por aquela metamorfose e hoje somos borboletas. O que Paulo vai falar a sequência é que como é que a gente pode aprender a voar? Amém? Disso se trata. Então, ele termina esses 3 apelos e ele diz, tudo isso para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está lá no final do versículo 2. Mas você pode se perguntar, como eu posso saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim, para a minha vida? É exatamente isso que Paulo vai começar a responder e expor a partir do versículo 3. Ele não vai desvendar isso só nesses versículos de 3 a 8 que a gente vai ler hoje. Mas isso tem a ver com a nossa vida comunitária, no corpo. E depois ele vai falar de outras coisas da vontade de Deus, a gente vai ver isso nos próximos domingos. Amém? Esse é o convite que eu faço para vocês. Então, antes de ler, eu queria pedir para a gente fazer uma oração. Vamos pedir para que Deus nos acompanhe. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque podemos estar aqui, porque o sol brilha lá fora, porque nós temos a graça de estarmos bem agasalhados, Pai, e sabemos que muitos não têm essa possibilidade hoje. Pedimos que o Senhor olhe para eles com a tua misericórdia, com a tua paz. Mas te agradecemos por estarmos aqui, pelas nossas crianças, nossos jovens, adolescentes estarem nas suas aulas já. Então, Pai, fala ao nosso coração. Espírito Santo, nos ilumina. Nos dá aquela paz de coração, abertura de mente e de coração, para que nós também possamos viver essa metamorfose, essa metanoia que fala nessa série. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ler os versículos, capítulo 12, versículos 3 a 8. E eu vou ler, só para complicar a vida de vocês, se vocês quiserem seguir aí, eu estou pegando aqui a Nova Almeida atualizada, eu não vou ler na NVI. Explico por quê. Tudo bem com a NVI, perfeito, mas vocês vão ver que quando lá nos versículos 6 para frente, quando ele vai citar os dons, a NVI é muito, digamos, econômica. Ela não fala, não dá mais detalhes. E as Almeida, elas falam o dom e explicam um pouquinho mais
a qualificação, né? Por isso eu decidi pegar aqui a Nova Almeida, para a gente poder seguir, ok? Mas, basicamente, os textos são muito parecidos. Então, vamos lá. Versículo 3 fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que me foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém? Só até aí. Então, prontos para o serviço do Mestre. Então, nós vamos ver como é que a gente pode estar prontos, essa preparação, dividindo isso em 3 pontos aqui, tá? Para facilitar a nossa compreensão. A atitude correta, a dinâmica correta e a dedicação correta. Amém? Então, começando aí o versículo 3, essa atitude correta, que a gente pode pensar numa autoavaliação, fazendo uma autoavaliação correta. Ok? Então, diz lá: porque pela graça que me foi dada. E eu vou aqui, como a gente já leu, eu vou pegar aqui pedacinhos por pedacinhos para a gente poder entender. Por que Paulo está falando pela graça que me foi dada? Paulo quer, mais uma vez aqui, deixar claro que ele não está falando de si, e nem por si, ou da autoridade que ele pensava ter. Mas ele estava falando baseado na autoridade que foi concedida pela graça, graciosamente por Deus. Não tinha nada a ver com os seus méritos pessoais, por tudo que ele tinha estudado, por ser um rabino, né? Diplomado, vamos falar assim, certo? Certificado, nem nada disso. Mas pela obediência ao chamado que ele tinha recebido, diretamente de Jesus, provavelmente lá na estrada de Damasco ainda. Então, a gente pode ver isso no comecinho. Ele começa o Romanos 1, só abrindo aqui um parênteses para a gente ir entendendo, tá? Versículos 1 e 5 falam assim para a gente: Paulo, servo de Cristo Jesus, veja aí, ó, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Depois, no versículo 5, ele fala de novo: por meio dele, ou seja, de Jesus, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Então, Paulo era um apóstolo por chamado, pela graça de Deus. E nessa autoridade, então, né, só para acabar de ler o versículo aqui, né, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Né? Então, esse era o apostolado de Paulo, esse era o chamado que ele tinha recebido. Então, nessa autoridade é que ele, então, fala. Né? Então, ele fala: pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês. Então, isso é interessante, porque se você tem a NVI aberta, você vai ver que a NVI fala: digo a todos vocês. Bacana, ok, todos vocês. Mas esse detalhe aqui é muito importante. Paulo deixa aqui, nesse momento, a exposição coletiva, como ele vinha falando, né, a todas as pessoas, aos judeus, aos gentios, e agora ele ajusta o foco da lente dele para cada cristão. É como se ele estivesse falando para cada um de nós, hoje. Ana, Ellen, Tomasa, Enéas, Vera, Cachá, Cid, e assim por diante. Tá? Ou seja, ele está falando para cada um de nós. Ele está falando: digo a cada um de vocês, pastoralmente, pelas misericórdias de Deus, que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de você além do que convém. Mas como é que ele vai falar isso aqui? Na NVI, eu gosto da NVI nisso aqui, poderia ter posto um pedaço de cada uma, né?
NVI fala que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado. Ou seja, que não se ache. Vamos combinar uma coisa? É difícil, não é? Você já percebeu que percebeu que tem assunto que você fala, ninguém entende isso melhor do que eu. Começar da nossa vida, né? Fala, ninguém sabe onde o meu calo aperta. E a gente é capaz de dar aula de dor de calo. Sim ou não? Esse calinho, ninguém sabe o que eu passo. E o pior é que muitas vezes ele fala, Deus não sabe o que eu passo. Quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Não é? Então, aqui, a ordem de Paulo aqui fica muito clara. Na verdade, é um convite para que cada um procure se conhecer mais profundamente, fazer uma autoavaliação honesta. Eu estou resumindo dessa forma aqui. Precisamos de uma autoavaliação honesta e correta para que melhor nos preparemos para o serviço. Porque, de repente, a gente pode estar muito enganado. Se eu fosse um tonto, acho que não sou tanto, eu sou só um pouquinho, né? E falar, nossa, eu sou um excelente pregador, por exemplo, né? E fosse sair por aí querendo pregar em todo lugar, e não sei o quê, eu tenho que saber minhas limitações. E quando eu sei minhas limitações, então quando o Douglas vem, quando o Michael vem, né? Quando tem alguém que fala, gente, vem lá pregar para a gente, que eu também quero né? Eu quero. Quando o Vinícius, eu fico enchendo os pacotes do Vinícius, do Otávio, né? Para eles pregarem também. Então, por quê? Eu tenho que saber as minhas limitações. E vocês conhecem melhor do que eu, talvez, né? Porque vocês têm que me aguentar. Mas tudo bem, não é disso que eu estou falando. É outras coisas na vida da gente. Então, a gente ter essa autoavaliação é muito importante para a gente poder seguir. E essa autoavaliação, nesse caso aqui, Paulo parece que está trazendo duas coisas. Quando ele fala que além do que convém, Paulo nos alerta para evitarmos a autoexaltação. Já percebeu que tem gente no nosso meio que diz sempre, eu. Nossa, eu sou religioso, nossa, olha, como eu faço isso, eu melhorei, eu tenho me empenhado. Gente, bacana, nada contra, mas a gente tem que colocar isso no devido lugar, na devida casinha. A gente tem que ter humildade, né? Saber exatamente onde a gente está, né? Não podemos pensar que estamos num pedestal ao qual não merecemos estar ali, só Jesus merece. O Tim Keller, no seu comentário, que é um dos 5 que a gente tem trabalhado nessa série aqui, né? Ele comenta que, apesar de todas as advertências que a nossa cultura faz sobre os riscos da baixa autoestima, isso está um pouco em moda, né? Eu sou assim porque eu tenho baixa autoestima, né? Um parênteses, isso não está escrito aqui, não foi o Tim Keller que falou, isso aqui é o Carlos falando. Se você prestar atenção, aquelas pessoas à sua volta, familiar, amigo e tal, normalmente aquelas pessoas falam, eu tenho um problema, eu tenho autoestima baixa. Pensa bem, normalmente essa pessoa é egoísta e egocêntrica. Ela está no centro do universo dela, e como o mundo não reconhece isso, ela acaba se deprimindo. Paulo está alertando, não seja você um desses, uma dessas. Amém? Isso está tudo aqui, é interessante, né? Ele fala assim, a baixa autoestima, o verdadeiro perigo é o egoísmo e o egocentrismo. A maioria das religiões já identificou que o pior problema da humanidade nasce na visão pretensiosa do indivíduo sobre a sua importância, habilidades e direitos. Todos temos a tendência de exagerar nossa sabedoria, competência, sinceridade e bom senso. Bom senso, né? Uma palavrinha complicada essa. Como cristãos, temos que evitar isso, cair nessa vala comum da nossa sociedade. Paulo nos mostra que devemos sempre vigiar quanto a esse perigo. Portanto, não é uma avaliação que você faz hoje e está acabado.
De repente você mudou de emprego, de repente você mudou de cargo, de repente você envelheceu, e é muito fácil numa pessoa na minha idade chegar a falar, olhar para o João, por exemplo, desculpa, eu sempre pego o João, cadê o João? O João não está por aqui, né? Está lá dentro. Né? Eu olhar para o João e falar, esse menino não entende nada da vida. De repente tem coisas na vida que ele já entendeu e eu até hoje não entendi. Né? Então, anos de vida nem sempre são créditos que a gente pode usar, né? Porque se a gente não amadurece, não adianta nada, ok? Tudo bem? Então, precisamos aceitar quem somos, com todas as nossas limitações, porque isso nos abre o caminho para aprender e confiar nos outros, tá? Tudo isso está aqui por trás, se a gente parar para pensar. Mas ele não fala só isso, o lado de cima da avaliação. Ele fala também do lado de baixo. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé. Pensar com moderação. A NVI, né, se você tem ela aberta aí, fala assim, tem um conceito equilibrado, muito bom, de acordo com a medida da fé. Eu peguei mais uma versão aqui, que é uma versão que a gente não usa muito, a Bíblia de Jerusalém, né, é da Septuaginta lá, né, uma Bíblia semi-católica, digamos assim, né, mas é muito interessante de vez em quando. E ela fala assim, mas uma justa autoestima, gostei muito disso. Uma justa autoestima, uma justa estima, o autoestima é coisa dos nossos dias, né? Mas é esse conceito, né? Uma justa estima ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé. Né? Esse é o convite que a palavra nos faz. Para pensar, onde você está? De um lado, o eu é totalmente antibíblico. Pelo outro lado, você vai falar, ai não, acaba a pregação, eu vou lá na porta, e eu acho que eu já caí nesse erro, e é um erro, né? De repente, pô, pastor, que legal essa palavra, não sei o quê, não, né? Se Deus te usa, você faz alguma coisa, alguém agradece pelo que você fez, alguém elogia aquilo que você fez, obrigado, né? Ponto, ok? Essa é a posição equilibrada que Paulo está trazendo aqui. É interessante que a gente pode falar que a humildade nos coloca no devido lugar. É normal a gente falar isso. Mas a gente precisa evitar a auto-humilhação, né? Ai, coitadinho de mim, imagina, não sei o quê, eu sou uma pessoa tão simples. Cuidado com os simplesinhos. A gente tinha uma amiga que sempre falava disso, né? Vejam que aqui, interessante, Paulo, ele não diz, sejam humildes. Isso não está no texto. E nem fala, vejam os outros como se fossem melhores do que você mesmo. Não. Né? Então, isso é o que fala ali. Tenhamos uma justa estima. Deus nos deu os dons, Deus nos deu habilidades, Deus nos deu valor, Ele nos ama, certo? Nós temos que olhar isso, mas nós temos que saber que nós não merecíamos. É graça. Amém? Por isso, isso nos dá essa posição de sabedoria, de justa estima. Amém? Seguindo no texto, né, ele ainda fala aqui, segundo a medida da fé que Deus repartiu com você. Isso é difícil da gente entender, né? Até para mim. Então eu recorri, né, a todos os comentários e a gente chega aí a algumas conclusões. Tá? É que Paulo aqui é como se ele estivesse falando, a todos vocês foi concedida a fé que salva no Cristo crucificado, e é assim que vocês devem medir a si próprios. Então, como é que eu posso chegar assim e falar, eu sou melhor do que a Cristina, né? Sou melhor do que a Cristina, tenho mais tempo de convertido, sou pastor, estou pastor, entenda isso, né? Certo? Sou pastor, não sei o quê, tá? Mas sou tão pecador quanto ela. Estou falando com você, Cristo, porque você foi a última batizada, certo? Entre nós aqui, o Mateus não está, nem o Augusto, nem a Alice. Então, é fácil da gente entrar nessa. Né? Mas o que está falando aqui, olha, eu sou tão pecador quanto você, Cristo. Amém? Para bem ou para mal. Então, eu só vou
tenho assim aquela segurança que vou para o céu, porque o sangue que Jesus derramou por mim, Ele derramou por você. Igualzinho, o mesmo sangue. Merecimento, nem eu nem você temos. O merecimento é de Jesus. Então, essa é a visão do Evangelho. Tá? Então, esse é o primeiro crivo dessa avaliação que nós somos chamados a fazer. Tá? A primeira medida, segundo a qual nos avaliamos, é o Evangelho em que cremos. Se a gente crê dessa forma, isso é a verdade. O Evangelho impede que nos coloquemos em uma posição mais alta do que deveríamos. Somos pecadores que mereciam somente o juízo, mas fomos salvos inteiramente pela bondade e graça de Deus. O Evangelho também impede que nos coloquemos em uma posição mais baixa do que deveríamos. Por quê? Porque fomos salvos, Deus achou que a gente era digno do sacrifício do Filho dele, nós somos amados, fomos valorizados aos olhos dele, e ele é a única opinião que importa, na verdade. O mundo inteiro pode te odiar, o mundo inteiro pode te está me fugindo a palavra, te desvalorizar, te desprezar. Mas se o único, o Criador do universo, te amou e te ama e te resgatou, os outros, desculpe, o que eu vou fazer? Vai doer para mim? Vai. Mas a minha vida não pode acabar por isso. Porque o que importa é que Deus me ama. Amém? Por isso eu não preciso ficar andando. Como é que você está, irmão? Visão equilibrada. Amém? De acordo com a medida da fé. O segundo ponto é a dinâmica correta aqui. A gente poderia falar de uma ilustração para o nosso papel no reino que Paulo traz. A partir do versículos 4 e o comecinho do 6, fala assim, né? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, ele está falando do corpo humano, certo? Já percebeu aqui que quando... Foi o próprio Vinícius que comentou semana passada, né? De repente você deu uma topada, né? Você dá uma topada na unha do dedão do pé, ai! Você sente, você não consegue pensar em outra coisa, só está pensando naquele dedão doendo. Sim ou não? Né? Eu estou com um problema aqui que meus dedos estão teimando a envergar. Tem dia que eu faço... Outro dia a gente estava assim num momento romântico, eu e a Tô, a gente foi até Serra Negra, né? Estava tudo gostoso. Ela pegou na minha mão, assim, ela pegou e apertou minha mão, pegou nesse meu dedo aqui que está envergado. Gente, foi uma dor, é uma dor tão lancinante assim, que acabou toda. Eu não briguei com ela, lógico, mas ela falou, o que foi? Ai, meu dedo está... Gente, tomara que vocês nunca passem por isso. Mas isso então está mostrando para o corpo. O corpo é muitos membros, né? Tudo, ok? Essa analogia que ele fala, mas nem todos os membros têm a mesma função, lógico. O dedo é dedo, o olho é olho, o estômago é estômago. No versículo 5, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. E essa analogia é perfeita. Eu olho para cada um de vocês, podia citar vocês, né? Podia citar a Sueli lá, que está com frio lá, né? Certo? O Toninho, o palmeirense, tadinho. Graciele, Cida, sei lá, qualquer um de vocês, Belquis, Maria, né? A gente podia citar qualquer um de nós. E nós somos, então, membros desse corpo. Existe um corpo, e é importante aqui, olha que bacana, isso que está em azulzinho ali, né? Fala, somos um só corpo em Cristo. Nós sabemos, e Paulo vai explorar isso muito melhor em 1 Coríntios 12, que, aliás, ele tinha acabado de escrever a carta aos Coríntios, tudo indica, antes de escrever essa. Então, isso estava bem na cabeça dele. Lá ele explica tudo, ele vai dar todos os detalhes do corpo, dos membros, que qual é mais importante, qual não é. Se você
eu faço um convite para você dar uma espiada lá. A gente já pregou disso muito tempo atrás, né? Mas aqui ele fala, sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo. Ele não está falando do corpo de Cristo, que é toda a igreja, né? Então eu sou uma junta do dedinho do grande corpo universal de Cristo. Aqui ele está falando desse corpo aqui, desse corpo, onde Deus te colocou. E essa é uma noção importante. Deus não te colocou na universal do reino de Deus. Deus não te colocou na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Deus não te colocou na IBAB, não sei, podia citar qualquer igreja. Deus te colocou aqui. E Ele tem uma missão para você aqui. E isso é muito importante. Amém? Por quê? Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim e a gente, juntos, compomos esse corpo. E aí ele fala, temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E aí ele vai explicar isso aqui com toda, mais para frente, né? Nos próximos versos ele vai dar exemplos, tá? Mas isso é importante, que nós dependemos uns dos outros, e essa mutualidade da fraternidade cristã é enriquecida pela diversidade dos dons. Imagina se eu fosse igual a Cida, se a Cida fosse igual a Tomasa fosse igual ao Enéas, o Enéas fosse igual a Belquis, e assim por diante. Ia ser muito chato, né? É muito chato. A gente precisa ter algum conflito, a gente precisa ter alguma diferença, porque aí a gente aprende, né? Se não, se todo mundo igual, se tudo que eu falar aqui fica todo mundo assim, a gente não vai aprender. E eu também não vou melhorar, porque eu vou achar que eu sou o último biscoito do pacote, né? Muito longe de ser. Entende? Então é isso que está falando aqui. Ok? Isso nos leva então para o último ponto, que é a dedicação correta. A dedicação correta, que Deus está nos chamando, exigindo, que Paulo pastoralmente está nos exortando. Ok? Então, ele voltando, né, começando daquilo que a gente acabou de ler, temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E se é profecia, e aí ele vai começar. Então, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é profecia. Esse texto, profecia é uma coisa muito complicada. Você escuta alguns falando, não existe mais profecia. Deixa eu tentar explicar. Tem uma coisa que fala, eu lembro uma vez que eu estava comentando com o Enéas disso. Não, fulano é cessacionista ou não, que alguns entendem que os dons cessaram, né? E, portanto, não existe mais. Mas é interessante, se tivesse cessado, porque estaria aqui, né, na palavra, ok? Mas o que cessou? Profecia. Se você parar para pensar, Paulo vem profetizando, o capítulo 11 que a gente leu, Paulo traz coisas novas que a gente só sabe porque Paulo escreveu. Portanto, é profecia. O que vai acontecer com Israel, o nosso lugar na árvore, na oliveira, né? Todas essas coisas são profecias que Deus trouxe para Paulo através do estudo dele, através da unção do Espírito, através da iluminação, e ele escreveu. E a partir de que ele escreveu, a gente sabe que Deus quis que estivesse aqui para a gente aprender. Amém? Ok. Então, o que dizem é que uma vez que o quórum aqui, a Bíblia, que de forma a gente conhece, 66 livros que estão aqui, foi fechada, tá? Não existe mais esse tipo de profecia. Profecia doutrinária, para agregar o que está aqui. Por isso que quando você lê lá, isso não está aqui, está me passando pela mente agora, quando você lê lá em Apocalipse, no último capítulo de Apocalipse, onde está? Quando ele fala que a palavra não... nada mais vem.
Caramba. Não. Agora eu não estou achando aqui, eu estou sem... Ah, está aqui, né? Está aqui no 18. Preguiça de pôr o óculos, né? Declara a todos, versículo 18, fala: declaro a todos os que ouvem as palavras das profecias deste livro, ok? Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas mesmo nesse livro. Tá? Então, aqui você fala, isso aqui ele está falando só sobre o livro de Apocalipse? Ou tem, de uma certa forma, um selo para toda a Bíblia? Tudo o que escreveu. Então, nesse sentido, por que eu quis trazer isso aqui? Fala que quem acrescentar, então fala assim, não, olha, sabe que Deus me falou, a gente precisa tomar sempre cuidado com isso, né? Pessoalmente, a gente precisa tomar cuidado. Deus me falou que Jesus não vai voltar. Deus me falou que agora todos vão ser salvos. Já escutou isso por aí? Fala da graça universal, a salvação universal, né? Deus me está falando aqui, ó, se você acrescentar alguma, porque isso não está aqui, que todos vão ser salvos. Tem algum lugar aqui que fala que todos vão ser salvos? Não. Então é acréscimo. Então isso está selado, fechado. Se você escutar isso daí, não seja tonta, não entra nessa. Fala, meu amigo, mostra aqui para mim. Né? Não está? Então é profetada, não é profecia. Amém? Tudo bem? Mas todo o resto, todas as profecias, você pode chegar a uma pessoa, a pessoa fala, olha, para você, olha, tal coisa, Deus falou assim, e você olha, aquilo está de acordo com a palavra, creia, não tem problema nenhum. Ela pode ter entendido errado, mas não tem nada errado. E é interessante, porque 1 Coríntios 14, 3 dá uma outra conotação interessante também, ampliando a profecia. Veja que interessante. 1 Coríntios 14, 3, eu estou lendo aqui, na Ara. Fala, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando, aqui exortando é encorajando, orientando, certo? Tanto repreendendo quanto encorajando. E consolando. Isso é profecia, isso é o dom de profecia. Okay? Então, isso é o que a gente busca fazer muitas vezes. É isso que eu sinto no meu coração, muitas vezes, quando eu estou trazendo a palavra para você. Eu falo, puxa, o Carlos é muito pesado. Talvez seja essa minha tendência para falar para o pessoal, acorda. Sabe, essa é, infelizmente, a minha tendência. Eu podia ser mais paizão, assim, né? Tal, Jesus é bom, o amor e tal, aí você ia ficar mais contente, você ia para casa, nossa, que maravilha, mas de repente você não pararia para pensar naquilo que a palavra realmente fala, amém? Entendeu? Então é isso aqui, ele fala, então, se profecia, se o teu dom é profetizar, seja segundo a proporção da fé, não inventa. É muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar, Deus me falou, Deus me falou. Ele fala algumas vezes, mas isso não pode se tornar um jargão. Ele não vende fácil a palavra dele. Outro dia estava à noite, faleceu o irmão da Tô, foi um momento muito difícil, o irmão caçula, então todos os que estão acima da régua já começam, meu Deus, né? Você já começa a pensar diferente. Aconteceu também com o Cachá, com a Cida, não era o caçula, mas era do meio, né? Certo? Então, mas isso aconteceu com a Tô. E aí eu estava, o que eu vou dizer para essa turma? Nenhum deles é crente. O que morreu, o Nenê, o Gregório, um dia, ele tinha aceitado a Cristo numa evangelização que eu fiz. Mas eu reconheço diante de Deus, peço perdão, porque eu não, por uma questão familiar, por distância, tudo, não segui a partir daquele ponto o que tinha acontecido com ele. Né?
Mas então eu falei, Deus, que fala? O que tem? E o Senhor me trouxe não é uma palavra, mas Ele me trouxe uma convicção de uma coisa. E eu pude usar. Eu tenho certeza que foi Ele que me deu. Não tinha de onde sair. De madrugada, orando. Sem Bíblia na mão, sem nada. Então Deus fala com a gente hoje. Mas Ele não vai falar uma coisa que não esteja de acordo com isso. Tem que estar de acordo com isso, amém? Assim a gente vê esse tom de profecia. Então, de acordo com a fé. Ele segue aqui dizendo, se é ministério, e é interessante, porque a NVI foi aqui, se é servir, né? Que é muito bom. Porque se é ministério, e aí eu coloquei até ali para não ter dúvida, o termo no grego é diaconia. A gente tem os diáconos aqui, presentes, mas ele não está falando especificamente disso. O termo diaconia aqui é serviço, né? Serviço no geral. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Por isso eu usei as Almeida aqui, né? A NVI é curta e grossa, né? Fala, se é servir, sirva. Se é servir, sirva. Então, dediquemo-nos a isso. Se Deus te deu uma missão, seja ela por cargo, como é o caso da diaconia, né? Seja ela qualquer tipo de serviço, quem fica lá naquela casinha, sabe que aquilo é um serviço? E é um serviço que demanda chegar aqui 8 horas, demanda sair daqui depois que a maioria de vocês já foi embora, tenha preocupação para ver se sai todo dia, negócio de eletrônico, negócio digital é complicado. De repente você está lá, a Cida acho que já viveu isso, está lá, não entra, não funciona, o som não sai, a letra não vai. Não é fácil, é serviço. Então, o que você faz? Vou chegar lá, o culto começa às 10, vou chegar às 5 para as 10, ou 10:10. Ferrou, né? O negócio não começa, mas tudo bem. Vou chegar às 5 para as 10, alguém monta as câmeras, alguém põe a mesa, alguém faz, alguém abre a igreja. Né? Então, fala aqui, se servir, se ministério, dedique-se ao ministério. Faça como para Deus. Amém? O que ensina, mesma coisa. Dedique-se ao ensino. Ensine bem. A ARA, né, a tradicional fala isso, mere-se ao fazê-lo, no fazê-lo. Com dedicação. Dê de si mesmo. Porque esse texto aqui começa com o versículo 1 e 2, certo? Paulo fala rogo a vocês que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Então, tudo que a gente faz para Deus, cada pecinha do que está aqui, até pagar a conta, que a Neide não está hoje, né? Ainda bem que a gente não tem que pagar hoje. Né? A Cida que faz a tesouraria e assim por diante. Cada um de nós, faça com dedicação, dê-se a si mesmo. No versículo 8, né, que é o último aqui, ele fala ainda, o que exorta, na NVI fala dar ânimo, né? Mas é mais do que isso, né? Então, o que exorta, o faça-o também com dedicação. O que é exortar? Já falamos, é orientar, algumas vezes é admoestar, uma palavra ruim, né? Dá cuidado, alguma coisa assim. Irmão, estou vendo que está acontecendo assim, assim, assim. Será que Deus está de acordo com isso? Estou falando, não eu falando, tá? Qualquer um de vocês pode chegar para um outro irmão. Irmão, você não acha que você está passando um pouquinho da conta aí no vinho? Será que você não está ficando gordinho demais? Você está correndo o risco de ter um infarto, alguma coisa assim? Se vocês falarem, eu vou acreditar, no meu caso aqui, mas tudo bem. Isso está aqui, exortar, certo? Mas também, olha, gente, vamos lá. Você pode, você consegue, né? Deus está com você, você não está sozinho. Então, faça com dedicação isso. O que contribua com generosidade. Mais uma vez, eu não pus a NVI aqui, é sempre uma decisão difícil, né? A NVI usa aqui liberalidade, né? Com liberalidade, que é legal. Fala, olha, o dinheiro, sei lá, essa semana mesmo, me veio uma coisa e Deus fala, dá tanto.
vai almoçar, tem uma pessoa encostada ali, parece que de repente fala, será que é um anjo que Deus colocou? O que essa pessoa está fazendo aqui, encostada na calçada? E eu passei primeiro, ia comer? Não sei o quê, mas... Aí o Espírito, o que você tem no bolso? Eu tinha acabado de tirar, tinha acho que R$100. É tão raro hoje a gente dar com dinheiro no bolso, né? Acho que tinha uma nota de 100. Falou, dá. Né? Eu não estou falando isso por propaganda, gente, por favor, né? Já faz bastante tempo, algum tempo aí. Né? Estava aqui na igreja, aí foi almoçar, aí passei pelo cara, falei, e aí, que você não vai tomar uma não, né? Não sei o que, está aqui. Eu dei a nota para ele. Nossa, Deus, não sei o que e tal. Então, eu não sei o que ele fez com aquele dinheiro, se ele tomou tudo em pinga. Deus nos chama a sermos liberais. E não me faltou. Eu não sei. É assim que Deus age. Ele abre as portas. O pneu que era para furar, não fura. O fogão que era para quebrar o vidro, não quebra. Não sei. Ou você fala, não vou dar, que eu vou guardar. Aí você chega em casa... torrou a máquina de lavar. E você, ao invés de gastar 100, você vai gastar 500 para arrumar. Ou ter que comprar uma nova. Não é? Quem contribui, contribua com generosidade. O que preside, aqui lidera, né, na NVI, lidere com zelo. Sabe, não dá para fazer no joelho as coisas para Deus. Deus não quer a segurança. Sabe? Tenha sempre em mente assim, por exemplo, as ofertas. As ovelhinhas que eram dadas, as pombinhas, eram tudo sem mácula. Eram o melhor, era perfeito. É isso que Deus exige da gente. Não é porque Ele precisa disso, mas é porque assim, quando a gente dá o melhor da gente, Ele se agrada. É que como dízimo, desculpa, mais uma vez falando disso, né? Essa semana, o fim do mês, aconteceu muita coisa, teve até o falecimento do Gregório e tudo mais. E aí, de repente, passaram 2 dias lá, e aí eu mandei o dízimo para a Cida lá, e falei, Cida, desculpa, tal, né? Porque na minha cabeça caiu, eu já pago. Né? É assim que Deus espera. Bom, mas o preside, né, está falando de liderança. Não importa o teu cargo, mas lidere com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Doa, sem, né? Que seja gostoso fazer o bem. Essas coisas. Amém? A lista de dons vai muito longe. Aqui acaba, né? Em Romanos. Só para a gente saber, 1 Coríntios 12, que é um dos textos que fala disso, né? Os versículos 4 a 7, fala assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Amém? É isso que Deus quer, que a gente atue no corpo, visando o bem comum. Então, a gente podia concluir isso daqui. Eu tenho algumas aplicações, vou tentar correr aqui. Esses 3 pontos, atitude correta, dinâmica correta, dedicação correta, a gente poderia resumir dessa forma. Será que vocês conseguem ler aí? Podemos ler isso junto? Como membro do corpo de Cristo, você deve manter um conceito equilibrado de si mesmo, entender corretamente o seu papel e exercitar seus dons com dedicação. Amém? São esses 3 pontos. Entender o seu papel no corpo. Né? Então, nas aplicações, nós vamos falar algumas coisas aqui. Eu vou tentar ser mais breve quanto possível. Então, para estarmos prontos para o serviço do Mestre, precisamos entender que... Eu comecei mais tarde, né? Porque no meu reloginho aqui... Mas vamos lá. Deus tem uma vontade em particular para cada um de seus filhos. Amém? Então, há um ditado que fala assim: o coração obedece a que a mente entende. Ou seja, por isso que eu sempre fui bom em matemática, por exemplo.
E foi sempre péssimo em matérias que tinha que decorar. Detestava a matéria que tinha que decorar. Mas uma vez que eu entendia, estava tudo bem para mim, né? Então, eu acho que isso com os dons e com a nossa vida é assim também, né? Pode ser que você ainda não tivesse entendido isso até hoje, que Deus tem uma vontade particular para você. Amém? Então, a minha exortação, né, para você é que, a partir de agora, ou de hoje, você busque entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. De uma forma honesta e correta. O segundo ponto é, a vontade de Deus está relacionada com os dons que Ele deu para cada um. Então, se Deus deu para o João, não está na lista de dons isso, tá? Mas, por exemplo, tenho que olhar para o João, Deus deu para ele uma voz privilegiada, graças a Deus, abençoada, né? Graças a Deus por isso. Tem a condição de tocar, ele faz isso desde pequeno, não na nossa igreja, mas na igreja que ele vem, no passado, né? Então, ele tem que pensar, que dons Deus me deu, né? Ou seja, que serviço que Deus espera. Deve ter. É muito difícil que vai ser, que Deus quer que o João seja o tesoureiro da igreja. Né? É mais fácil que tenha a ver com aquilo que ele já exerce. E assim, qualquer um de nós. Eu estou pegando o João porque é um caso simples da gente imaginar. Né? Mas o que mais? Então, é interessante que fala aqui, não existe filho de Deus que não tenha recebido dons. É uma grande falácia, uma grande coisa que a gente fala, mas eu não tenho nenhum dom. Tem. Você pode não saber ainda. Você pode não ter se dedicado a entender ainda. Lá em 1 Coríntios, né, no finalzinho do capítulo 12, ele fala, busque com esmero os melhores dons. Né? Ou seja, busca, que aí tem dom. Então, um dom que na palavra não tem, você pode procurar, tem essa lista, tem a de Coríntios, tem 1 João, 1 Pedro, né? Tem em Efésios 4, tem várias listas. Tá? Lá não existe a lista do dom de esquenta-banco. Conhece esse dom? Não, né? Então, dom de esquenta-banco não tem nenhuma das listas. Então, fala você, com todo amor que eu tenho por vocês, e tenho, com todo carinho, peça perdão a Ele. A Deus. Senhor, até hoje eu só estou esquentando banco. Eu só estou pensando em mim. Né? E peça a sua ajuda para descobrir os seus dons. Pergunte aos irmãos à sua volta, o que você vê em mim? O que você acha que os dons eu tenho? Conte com a nossa ajuda. A gente fez um teste algum tempo atrás, quanto tempo faz? Eu diria assim, metade de vocês respondeu. E a gente deu um retorno, né, sobre Efésios 4. Metade nem quis saber. Então, talvez já saiba, não precisava, ou não sei. Mas se você quiser, ainda há tempo. Amém? 3. Os dons são vários e todos são necessários para o corpo. Então, não é porque o João canta e toca que ele é melhor do que... não sei... do que a Cida que faz a contabilidade da igreja, ou do que o Cachá que é diácono, entendeu? Ou do que a Tomasa que no momento não tem cargo, mas é a minha esposa, não, ela tem, né? Ela cuida da UFM, né? Ou da Ana, ou seja, não é isso. Nós precisamos saber, então um corpo precisa de tudo, né? Como eu falei, o dedo dói para tudo, o corpo precisa de todos funcionando, amém? 4. É através do ministério de cada um de nós que a igreja cresce e se multiplica. Esse é muito simples, muito bacana, mas nos leva a pensar assim, né? Quando a igreja não cresce, é fácil a gente culpar isso ou aquilo, esse ou aquele. Mas talvez a resposta mais adequada seja de que nós não estamos conseguindo atuar como corpo em Cristo. Amém? Entende isso? Talvez nós aqui, como conjunto de pessoas, não estejamos entendendo, não tenhamos entendido até agora
o que é esperado de nós. Cada um de nós. Vamos nos dedicar a trabalhar como corpo a partir de hoje? Esse é um convite que eu faço a vocês. Vamos entender como isso funciona. 2 últimas aplicações. A quinta. O reino de Deus é maior do que a igreja local. Amém por isso. Os dons espirituais podem e devem extrapolar esse limite. Então, talvez você olhe aqui, poxa, mas o que eu vou fazer aqui na igreja? Mas você pode estar orando, você pode estar convidando, você pode estar fazendo um monte de coisa. Você está lá no teu trabalho e você pode estar sendo bênção lá. O Toninho lá no Lava Rápido, ele pode estar abençoando cada cliente. De repente chega uma pessoa lá que não está legal. Fala, moço, posso orar com o senhor? O cara vai achar estranho, né? O cara do Lava Rápido, mas pode mudar a vida dessa pessoa, né? Cada um de nós, nossos vizinhos, nossos amigos. O que mais? Eu vi o Augusto Nicodemos falando sobre aquilo. Ele falou, Deus precisa e quer que tenhamos advogados, que tenhamos motorista de Uber, que tenhamos políticos, todos, mas estando onde nós estivermos, que a gente esteja comprometido com o reino, esteja servindo lá. Com certeza isso vai trazer pessoas, não é? Então, essa parte do trabalho. E a última aqui, para terminar, né? Aos que se limitam apenas a ouvir os sermões pela internet. E aí não estou falando de vocês, estou falando daqueles que nos escutam pela internet, YouTube, né? Então, eu diria para vocês assim, ser cristão é se comprometer com o corpo. Não existe membro desconectado do corpo. Você pode se dizer cristão, você pode se julgar cristão, mas cristão está esbarrando com o corpo. Está sentindo o cheiro de ovelha. E ovelha de vez em quando fede, ovelha de vez em quando pisa no pé, ovelha de vez em quando é incômoda. Mas é justamente nesse trabalho, nessa atitude de um com o outro, né, que a gente vai melhorar. Nós vamos crescer e nós vamos ajudar a igreja a crescer. Um ministra para nós ministramos aos outros, e assim o corpo se edifica e cresce. Tá? Então, tome uma atitude coerente com Romanos 12, 1 a 8, e volte a frequentar os cultos e eventos da igreja. Você será recebido com muita alegria. Estou falando aqui para a câmera, né? Nesse sentido. Amém? E aí, mesmo agora, para terminar mesmo, eu queria só voltar a trazer essa palavra do Dwight Smith, que ele fala assim, a Bíblia conta uma história simples. Deus está em uma missão. Ele quer 2 coisas de cada homem, mulher e criança na face da terra. Primeiro, que eles tenham um relacionamento restaurado com Ele, como pretendia originalmente e quando criou o homem e a mulher no Jardim do Éden. Que a gente tenha um bom relacionamento com Deus. A gente aceitou Jesus como nosso Salvador. Essa é a primeira vontade de Deus, a missão dele. A segunda é que eles, aqueles que foram alcançados, o representem neste mundo, vivendo seus dons e chamado para glorificá-lo e trazer outros ao mesmo tipo de relacionamento e missão. Amém? É um texto meio comprido, mas dá para a gente entender. O que Deus requer de nós? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Que nós entendamos o nosso papel no seu corpo. Que nós busquemos usar, primeiro, entender quais são os nossos dons. Segundo, usar esses dons com dedicação. E que nesse trabalho a gente possa alcançar outras pessoas e trazê-las para o convívio do reino. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar então. Pai, nós te agradecemos porque se somos seus filhos, podemos ter certeza que nenhum dos seus filhos fica sem as suas bênçãos. Nenhum de nós, Pai, pode alegar que não foi alcançado com nenhuma graça tua, nenhum dom espiritual. Nos ajuda então, ó Pai, a entender o nosso papel no seu corpo. Nos ajuda, Pai, a buscar aquele dom
que o Senhor espera que a gente esteja desempenhando, e até agora a gente não tem feito isso da forma que o Senhor espera. Perdão, Pai, porque muitas vezes somos negligentes para contigo, para com a tua vontade. Mas ainda nós queremos experimentar, Pai, a tua boa, agradável e perfeita vontade. Nos usa, Pai. Nos torna prontos para o serviço, para o teu serviço, Senhor. Nós queremos nos dedicar a ti, Senhor. Honrar o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. E assim, Pai, vermos a nossa igreja ser edificada e crescer para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.